A ênfase da brevidade da volta dele não são esses eventos externos. Então a questão não é eu ficar olhando pela janela o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Vaticano, o que está acontecendo na Bolsa de Valores como indicativo. É lógico, você vai encontrar sermões meus na internet onde eu faço uma leitura sociológica do que está acontecendo no mundo agora e de maneira sociológica eu chego à conclusão que o mundo está realmente preparado agora para que o anticristo assuma o governo mundial. Eu tenho muitos indícios disso. Pela primeira vez, vou dar uns 2 ou 3 aqui para recapitular, mas você pode assistir esses sermões meus, estão aí no meu canal do YouTube, na Igreja Adventista, em algumas semanas de oração que eu fiz sobre o Apocalipse. Eu vou dar alguns sinais para vocês aqui, alguns indícios que me mostram que agora, mais do que nunca na história, o mundo está política e socialmente preparado para que Jesus volte nos próximos anos, no próximo decênio. Quer exemplos? Vamos lá. Sempre houve epidemias no mundo, mas pandemia, no sentido literal da palavra, é a primeira vez. Eu sei que alguém pode falar, Rodrigo, desculpa, fala bobagem, não, eu sou médico, há outras pandemias registradas na história, você não fala do que você não sabe. Com todo respeito, pandemia é a primeira vez, eu insisto, e vou explicar por quê. Eu já lecionei história, e a gente falava da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas literalmente falando, não foi uma Primeira Guerra Mundial, porque nem todos os países do mundo estavam envolvidos. Nem a Segunda Guerra Mundial foi de fato mundial, apesar de ter esse título. Tá certo? Apesar de ter esse título. O Sudão não participou da Segunda Guerra Mundial. A Nigéria não participou da Segunda Guerra Mundial. O Nepal não participou da Segunda Guerra Mundial. A Índia não participou da Segunda Guerra Mundial. Então a Segunda Guerra Mundial, aliás, ela foi ambientada na Europa. O Brasil mandou expedicionários para a Segunda Guerra Mundial, mas aqui não teve uma bomba que caiu aqui. Tem uma história mal contada de um navio que foi torpedeado lá em Recife, que acham que eram alemães, etc. Mas, de qualquer maneira, nenhum cidadão brasileiro teve que ter uma casa derrubada por uma bomba que caiu do céu. Então a Segunda Guerra Mundial não foi de fato mundial. E quando eu vou ao dicionário, eu descubro que a diferença de epidemia para pandemia é que a epidemia é regional, a pandemia é mundial. E pela primeira vez na história, eu tenho uma tragédia que é de fato mundial. Não houve um país que ficou sem usar máscara. Não houve um país que ficou numa situação confortável que dispensasse o uso da vacina ou dos remédios. O Irã está tendo a crise do Covid e a África do Sul também. E o Afeganistão também. E o Iraque também. E Israel também. Estados Unidos também. Luxemburgo também. Países ricos, países pobres, países inimigos. Todo mundo está aqui. O discurso é para todos. Agora a gente está falando assim, pois é, gente, o ebola que aconteceu lá na África. Não, eu estou falando do Covid que aconteceu na minha rua. E que o meu amigo que mora em Israel também está falando que lá em Israel agora parece que vão liberar o uso de máscaras a partir de amanhã. Ou seja, agora eu estou falando de uma pandemia literal. Segunda coisa que é característica desse mundo. Agora, pela primeira vez na história, está se desenhando uma ideia de uma economia mundial. Por mais que os de esquerda não gostem dos de direita, os de direita não apreciem os de esquerda, não gostem também, por mais que uns prefiram o presidente Trump, por mais que outros prefiram o Biden, por mais que alguns sejam católicos, outros protestantes, por mais que alguns sejam muçulmanos e outros judeus, não interessa. Ainda que o Irã queira odiar Israel e tenha o domínio do petróleo junto com a Arábia Saudita, não interessa. Ou o mundo unifica a economia dele ou vai rachar. Não é questão de quem gosta ou não gosta, não tem outro jeito. É o que tem. Então, realmente, agora nós temos o caminho preparado para um governo único, mesmo que o de esquerda continue de esquerda, o de direita, o comunista continue comunista, o socialista socialista, o capitalista capitalista, o liberal capitalista, não interessa. Tem que ter uma agenda única. O mundo não suporta mais do jeito que está. O reset não é teoria da conspiração, o reset está para acontecer. Então, gente, eu olhando para o mundo, essa é a ênfase que eu dou nos sermões, o mundo tem realmente um cenário prontinho
para que o anticristo previsto em Apocalipse 13 comece a atuar. Eu tenho certeza acadêmica disso, de estudo. Agora, preste atenção, que agora que vem o ponto principal. Se o que eu vou revelar daqui a pouquinho não acontecer, sabe o que pode ocorrer? Deus vai suspender esse processo, não vai permitir que ele vá avante, e daqui a 150 anos, alguém que estiver vivo no meu lugar vai estar apontando para outra realidade e achando que é ali que está perto da volta de Jesus. Sabe por que eu digo isso? Eu espero que seja claro para vocês onde é que eu estou querendo chegar. Quando o povo de Israel foi liberto com mão poderosa de Deus do Egito, Canaã já estava pronta para recebê-los. Eles podiam chegar em Canaã com 40 dias, ou até menos. Menos. Um mês e pouco, eles chegarão em Canaã. Tranquilos. Então, se eu fosse olhar com linguagem profética ou apocalíptica o que aconteceu, depois de séculos como escravos no Egito, chegou o momento em que Deus poderia agir, e ele agiu. Ele trouxe Moisés, deu as pragas, olha os sinais da libertação. Imagine agora o êxodo como sendo uma espécie de volta de Jesus para os hebreus do Egito, tá bom? Vamos imaginar assim. O êxodo, a libertação, é a volta de Jesus para eles. Antes ali, o que aconteceu? O faraó assume, Moisés volta do deserto, tudo pronto, volta do deserto. As pragas caem, faraó não se arrepende, não muda a cabeça dele. Deus tira o povo, abre o mar vermelho, gente, que é sinal mais lindo do que isso, abre o mar vermelho, o povo passa a pé seco. Do outro lado, o mar se fecha, mata faraó, todo o seu exército, e o povo então caminha. Era ou não era o tempo, socialmente falando, propício para conquistar em Canaã? Claro que era. Mas se era o tempo, por que demorou 40 anos a ponto de matar toda aquela geração? Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. O povo estava por demais confiado nos sinais externos. Olha, acho que agora a libertação está chegando. Eu posso imaginar dois hebreus conversando no Egito. A libertação está chegando. Por quê? Porque agora Moisés chegou. Aí o outro falou, não, é verdade. Os egípcios estão lá desesperados, com piolhos que eles não estão mais aguentando. E o outro, aí você ficou sabendo do que aconteceu no Nilo lá? Diz que uma parte do Nilo lá está toda em sangue. Eles não conseguem beber água lá, tem que trazer água de fora. Nossa, a libertação está chegando. A ênfase era grande. E a certeza também. Mas qual o erro? Estavam por demais olhando pela janela o que estava acontecendo no Egito e esqueceram de olhar o que estava acontecendo dentro do povo hebreu. Então, embora profeticamente eles tinham condições de já estar na terra prometida em um mês, precisaram 40 anos para que isso acontecesse. Fazendo um paralelo, a mesma coisa hoje. Esses eventos que eu dei para vocês aqui de globalização, de mundo unificado, me indicam que nós estamos como os hebreus ali na Páscoa. Estamos na iminência de Jesus voltar. Eu acho que pode acontecer em qualquer momento. Mas se eu ficar demais olhando pela janela o que acontece no Egito e não observar o que acontece aqui dentro, pode ser que mesmo libertos, a gente ainda fique 40 anos vagando nesse deserto do mundo e Jesus não voltou. Posso continuar a leitura do texto para vocês? Olha aqui, depois que ele falou que aquilo era princípio das dores, ele falou, vocês serão entregues para serem maltratados, eles os matarão, vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. E o que as pessoas mais querem hoje é ser odiadas por causa do nome de Jesus, não é? No passado, a pessoa tinha que escolher entre a vida e Jesus. Hoje eu tenho que escolher entre o glamour do Instagram e Jesus. Porque hoje muitos entregam Jesus não por causa da vida, só por causa de uma vaidade. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, meus filhos, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. E será pregado o evangelho do reino em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Perdão, eu saltei uma parte. Então será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo,
em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Muita gente que é missionária deve estar falando um amém aí do outro lado, mas eu quero também te pedir uma atenção. A gente fica por demais preso ao verso 14. O evangelho será pregado a todo mundo em testemunho a todas as nações. Então tem que dar muito estudo bíblico, eu tenho que distribuir muito livro da Novo Tempo, eu tenho que distribuir muita revista, eu tenho que convidar as pessoas a assistirem. Mas vem cá, esse versículo aqui isolado, ele não diz muita coisa. Antes de Jesus falar que o evangelho seria pregado a todo mundo, ele diz que o amor se esfriaria de quase todos. Quase todos. Não de todos. Aqueles que vão cumprir Mateus capítulo 24, verso 14, de pregar o evangelho, tem que estar entre aqueles que não terão seu amor resfriado. E como não ter o amor resfriado? É interessante que depois que Jesus descreve a volta dele, se você virar a página e for até o final do capítulo 24 e o capítulo 25, você vai ver que Jesus conta algumas parábolas que ilustram o tempo da volta dele. E a primeira parábola que ele conta aqui é a parábola do servo fiel e do servo mau. Ele fala de um senhor que foi embora e encarregou seus servos de cuidar, mas o servo falava, o senhor logo virá, e começou a espancar os seus amigos. Ou seja, servos que à espera do seu senhor não tratavam bem os seus irmãos. Aí diz, virá o senhor daquele servo em dia e hora que não espera. Onde vai acontecer essa parábola dos servos? Não pode ser no mundo, é no povo de Deus. Olha, a parábola é dos servos fiéis e infiéis. Quem está no mundão, que não quer saber de espiritualidade, de Deus, nem de Bíblia, nem nada, não pode falar que ele é servo, ele não quer ser servo. A realidade de servos é uma realidade interna do povo de Deus, não externa. Depois Jesus contou outra parábola, a parábola das 10 virgens. As 10 virgens também não representam o mundo político, social, o mundo extra, o povo de Deus. As virgens representam o povo de Deus. Depois ele fala da parábola dos talentos. E novamente, a parábola dos talentos refere-se a quem? Quem são os servos que recebem talentos? É o mundo de maneira generalizada? Não, é o povo de Deus. Então você vê que Jesus não contou nenhuma parábola aqui falando dos governos, dos políticos, das nações. São parábolas relacionadas ao que acontecerá dentro do povo de Deus. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Se o povo de Deus não se amar, não se unir e não buscar a presença do Espírito Santo para pregar o Evangelho, esses outros sinais aqui não significam nada. Percebeu? Vou repetir para você e não me tome por um herege. Não adianta nada você... deixa eu pegar um pouco d'água aqui só. Obrigado. Não adianta nada o sol se escurecer, a lua não dar a sua claridade, as estrelas caírem do céu, são sinais da volta de Jesus. Não adianta nada ter terremoto na China, não adianta nada ter fome na Etiópia, não adianta nada ter mobilização mundial para um governo único, não adianta nada. Olha, ainda que o anticristo surja agora com um decreto de morte, se o povo de Deus não estiver fazendo o dever de casa, Deus vai matar esse anticristo e vai dar mais 50 anos para surgir o outro, ou 100, ou 200. Eu tenho sim que mostrar para as pessoas os sinais que acompanham a trajetória até a volta de Jesus. As guerras, os terremotos, um olhar profético e atento ao que está acontecendo, para saber que o mundo está maduro. Mas, mais do que isso, eu tenho que ter um olhar interno. Dentro do povo de Deus, servo bom e mau, virgens, talentos. Somente quando o povo de Deus fizer o dever de casa, aí ele repete, no final do capítulo 25, a cena da volta dele com um grande julgamento. E o que me chama a atenção? Quando vier o Filho do Homem em sua majestade, é interessante que nem todas as pessoas terão a mesma reação na volta de Jesus. Porque quando eu vou para Apocalipse capítulo 6, lá fala que quando Jesus vier, que alguns ímpios, pessoas do mundão mesmo, vão gritar para as rochas e rochedos, caiam sobre nós e escondam-nos
da face daquele que se assenta no trono e também da ira do Cordeiro, porque ninguém pode subsistir. Então haverá uma classe numerosa de pessoas que, quando ele vier, vai implorar aos montes que caiam sobre eles, porque eles não podem nem suportar ver a glória de Jesus. Também, quando eu vou para Lucas, lá fala que alguns homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, que até os poderes do céu serão abalados. Muitos vão ficar desesperados. Mas, curiosamente, a Bíblia mostra uma outra classe de pessoas que, à volta de Jesus, não vão pedir para os montes cair sobre eles, não. Nem vão desmaiar de terror, não. Mas também não vão dizer, esse é o Senhor que nós aguardávamos. Pelo contrário, sabe o que eles vão dizer? Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz curas. E ele falará assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Está na Bíblia isso. E um outro grupo vai chegar para ele e falar, Senhor, mas vem cá, isso aqui não está certo, porque em teu nome eu profetizei. E ele falará assim, malditos, eu não conheço vocês. A petulância dos crentes. Nesse aspecto, se me permitem uma digressão aqui psicológica, eu acho os ímpios, no final dos tempos, mais honestos do que os pretensos filhos de Deus. Porque o ímpio, estou falando ímpio mesmo, o Hitler da vida, se tivesse vivo na volta de Jesus, né? Mas alguém do caráter de Hitler, um camarada mau, sem escrúpulos, que estupra criança, que mata inocente, esses tipos de pessoas, ímpias mesmo, eles vão ser mais honestos na volta de Jesus do que os pretensos religiosos. Porque esses na volta de Jesus, os ímpios eu digo, vão gritar, caia sobre mim, rochedo, porque eu não aguento, eu não vou nem arriscar dizer que eu tenho chance com ele, que eu não tenho. Agora, os pretensos cristãos ou religiosos, que vivem uma religião só de fachada, só de amém, aleluia, e doutrina, esquecendo da piedade que tem que acompanhar essa doutrina, esses com uma arrogância sem tamanho, vão falar, espera aí, por que está subindo ele eu não estou? Olha a audácia. Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. O ímpio pelo menos admitiu que ele não tem chance. Esse ainda quer discutir se não houve um erro de cálculo de Deus. Peraí, senhor, olha direito essa lista aí, vê se eu não estou aí. É impossível, o senhor não vai ser justo se eu não entrar no céu. Eu vou ler nas palavras de Jesus uma das versões desse diálogo dele com esse grupo. E também com o grupo dos salvos. Quando vier, estou lendo Mateus capítulo 25, versos 31 em diante. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o mestre dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor. E ele continua, porque eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão, quando foi, Senhor, que o vimos com fome e lhe demos de comer? Ou quando com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo, ainda que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, estive sendo forasteiro e vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, ou nu, ou enfermo, preso, e não o socorremos? Aí Jesus repete, em verdade vos digo que sempre que deixaram de fazer a um dos mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna.
como pregador da palavra de Deus, me chama a atenção que Jesus não falou assim: entre no reino, meus filhos, porque vocês deram muito estudo bíblico. Entrem no reino porque vocês foram fiéis à doutrina, à cristologia bíblica. Então quer dizer, Rodrigo, que eu posso deixar de pregar a palavra e ser herege? Não, de jeito nenhum. É porque essas coisas, na visão de Jesus, estão incluídas na visão humanitária, no comportamento humanitário. Não adianta nada eu dar o pão para o meu semelhante e não mostrar para ele a esperança da vida eterna. Esse é o ponto. Se eu apenas dou o pão para o meu semelhante, mas não levo, através da graça de Jesus, a ter uma vida transformada, a conhecer as promessas de Deus para a vida dele, a conhecer as profecias da Bíblia, eu estou fazendo um trabalho porco. Do outro lado, se eu dou as verdades bíblicas para ele, mas não dou o pão, estou igualmente fazendo um trabalho porco. Então nós não temos que ficar agora com uma falsa dicotomia. O que a igreja tem que fazer? Pregar ou ação humanitária? Gente, essa pergunta é estúpida. Seria a mesma coisa de eu perguntar: qual asa eu posso serrar do avião antes do voo? Nenhuma das duas. O avião precisa de duas asas para voar. E a igreja precisa de duas ações para alçar voo: evangelismo e trabalho humanitário. Qualquer matéria sobre eclesiologia que negue uma dessas asas não alcança voo. E o combustível para colocar esse avião no céu chama-se batismo com o Espírito Santo. Então é jejum, é oração. Dia 1º de maio a Igreja Adventista está proclamando um jejum em todo o Brasil. E nós temos que jejuar pelo nosso país. E nesse jejum não é jejum só para a prosperidade do país, não. Temos que jejuar pedindo a Deus perdão e misericórdia para os nossos pecados. Batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é só o combustível. Mas o avião que a gente tem que colocar no ar tem que ter duas asas: pregação do evangelho e ação humanitária. Esse é o ponto. Esse é o ponto, meus irmãos. É por isso que Jesus ainda não voltou. Não é que as profecias ainda demoram muito para cumprir. Para com esse discurso: não, Jesus não voltou porque é muito difícil levantar hoje um governo único no mundo. Esquece. Tá bom? Estou falando com vocês do ponto de vista sociológico. O mundo hoje tem condições políticas, sociais e de crises para que as cenas finais do Apocalipse aconteçam em nossos dias. Já começou. Nem vou colocar no futuro. Já começou. O Covid-19 vai ser um divisor d'águas. A vinda do 5G, que vai controlar todo mundo, é outra. Isso aqui não é teoria da conspiração, não. Eu sei o que estou falando, tá bom? Não estou lendo só revista de banca, não. Eu estou falando de artigos indexados. Gente que está vendo realmente que o mundo precisa de um reset. Economistas que estão prevendo como é que será o futuro do mundo. Tá tudo pronto. Mas, se dentro da igreja nós não apresentarmos condições de maturidade espiritual para recebermos a chuva serôdia, o batismo com o Espírito Santo e começar em primeiro lugar a nos amar e amar o nosso semelhante, nada feito. Daqui a 200 anos vai estar outro no meu lugar falando a mesma coisa e alguns duvidando, falando assim: esses adventistas desde o século 21 já falavam de Jesus ia voltar, nós estamos no século 23 e não voltou ainda. Eu acabei de sair do Egito. Eu não quero ficar 40 anos no deserto. Posso ler uma última passagem para vocês? Eu quero ler um texto aqui de Apocalipse que muita gente às vezes entende de uma maneira um pouquinho equivocada. No Evidências da TV Novo Tempo eu explico melhor isso aqui. Quando Jesus abre o 5º selo do Apocalipse, que são eventos que antecedem a volta de Jesus, João vê os mártires que morreram por causa da palavra de Deus. E esses mártires questionam: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que se habitam sobre a terra? Aí a resposta que foi dada foi a seguinte: foi dada a cada um deles uma veste branca. E lhes foi pedido que repousasse um pouco mais de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos seus que iam ser mortos como eles também foram. Muita gente pensa que esse completado número aqui é uma coisa matemática, que Deus tem um número em mente que ele quer salvar, mas existe uma outra possibilidade de interpretação um pouco mais fiel ao texto, mesmo porque a tradução aqui nem está colocando todas as palavras que tem e que não tem ali no grego, com a palavra aritmos, número. Esse completar significa de maturidade, até que seus irmãos estejam maduros.
E é interessante que ele fala, irmãos seus que vão ser mortos como eles também foram. Será que hoje eu estou espiritualmente maduro bastante para, se a perseguição chegar, eu aceitar ser morto por Cristo? Eu sei que depois do fechamento da porta da graça não haverá mártires, mas antes sim. Se hoje eu não deixo a vaidade por amor de Jesus, será que eu vou deixar nesse tempo? Aí de repente, aquilo que mais me frustrou, e eu falei no início dessa live, que é a frustração teológica de Jesus não ter voltado, de repente a misericórdia de Deus para comigo, porque eu não estou pronto. Pense nisso, meus amigos. Eu resolvi falar tanto de assistência social porque, como eu já falei na live passada, eu fui muito machucado pelo Espírito Santo quando eu vi uma matéria aí na TV. Eu, em nome de Jesus, eu vou participar financeiramente com tudo que eu puder fazer. A gente não vai conseguir resolver a fome das 19 milhões de pessoas no Brasil, e mesmo que conseguíssemos, tem outras. Mas sabe aquela velha história do menininho que ficava jogando estrelinhas no mar? Né? E um velho viu, por que você está jogando as estrelinhas na água, meu filho? Ah, porque o sol, elas vêm para cá para a praia, o sol racha, elas morrem aqui, então eu jogo na água para elas voltarem. O velhinho falou assim, mas tem milhares, milhões de estrelinhas do mar aqui na areia, você não vai conseguir resolver a vida de todas. Eu falei, o senhor tem razão, mas fala isso para essa aqui. E jogou na água. Eu não vou conseguir resolver o problema da fome dos 19 milhões no Brasil. Mas se pelo menos uma família eu conseguir, e conseguir não de maneira desdenhosa, porque eu fiz o mínimo, porque eu fiz o meu máximo, vai valer a pena. Tá bom? Eu posso não ser um empresário tão rico, mas se dentro das minhas posses eu faço o que aquele empresário que é benemérito faz, então está bem. Eu tenho uma pessoa que eu admiro demais, que é o Dr. Milton Afonso. Já ajudou mais de 60 mil alunos a estudarem. Mais de 60 mil. Eu não tenho o dinheiro que ele tinha, que ele tem, aliás, dono da Golden Cross, helicóptero, fazendas, tudo. Mas dentro daquilo que eu tenho, eu posso ajudar como ele ajuda. Tem muita gente que é muito pródigo e me pede, você tem o contato do Dr. Milton que eu quero conseguir uma bolsa. Com quanto você vai entrar? Com quanto você vai entrar? Ah, que eu tô apertado, rico também fica apertado, meu amigo. Ou você pensa que só porque o camarada é dono da Golden Cross e tem um helicóptero, ele nunca ficou apertado? Lógico, eu conheço a família, eles também ficam apertados, rico também fica apertado. É um aperto diferente do nosso, mas também é apertado. O que você está fazendo pelo seu semelhante? Então, em nome de Jesus, essa semana eu vou respirar Adra. Vou falar da volta dele, mas eu quero contribuir para dar o pão ao meu semelhante. Porque eu amo Deus acima de tudo. E como eu amo Deus acima de tudo, ele mandou que eu também amasse o meu próximo como a mim mesmo. Então, como extensão do amor que eu tenho por ele, eu quero ter a extensão do amor pelo meu próximo. Porque quebra de relacionamento vertical é quebra de relacionamento horizontal. Eu não tenho como ser íntimo de todo mundo, vocês imaginem. Com tantos inscritos no canal, não tem como eu sair distribuindo o meu WhatsApp para todo mundo, para aconselhar todo mundo, não dá para eu fazer isso. Mas dentro do meu universo, dá para eu fazer alguma coisa. E eu acho que é isso que você tem que tentar hoje, tá certo? Eu vou, depois dessa live, eu vou colocar um banner com QR Code, com a conta eu não sei se é Bradesco, qual que é o banco que eles usam, a conta da Adra, e você já pode começar a depositar ali. Essa semana toda eu vou pedir dinheiro para a Adra, porque não é para a Adra, é para ajudar as pessoas, tá bom? Se depois dessa live você sentir no seu coração, você já vai lá, vai abrir o seu QR Code, faz o seu depósito. Aí alguém deve estar falando assim, Rodrigo, mas é sábado, hoje é sábado. Ah, é sábado. É verdade, eu guardo o sábado. Mas eu tenho um problema, porque o mesmo Deus que mandou eu guardar o sábado falou que é lícito fazer o bem aos sábados. Entenderam? O mesmo Deus que mandou eu guardar o sábado falou que se o boi cair no buraco de sábado, pode tirá-lo. Então ele também pode curar uma mulher doente na sinagoga no sábado. Então eu respeito a sua opinião, mas eu no sábado, para esse fim, eu faço um depósito na agência bancária, se for o caso. Porque eu não vou esperar até amanhã não, porque eu posso esperar para depositar segunda-feira ou terça, mas quem está com fome, ele quer dormir hoje comendo alguma coisa. E nós precisamos montar esses cartões aí para dar a cesta básica, tá certo? Então, faça o depósito hoje, e essa semana toda você vai me ouvir falando isso. Eu quero incomodar você, através do Espírito Santo, porque eu quero ver Jesus voltando. E eu quero pregar o Evangelho, e eu quero ajudar meu semelhante naquilo que for possível. O que falta para Jesus voltar? O que falta acontecer na minha vida e na sua. Aí ele vai voltar. Ele precisa disso aqui para movimentar os governos do mundo e preparar o cenário final. Pense nisso, meu amigo. Porque, terminando essa fala aqui, não quero dizer
até aproximo mais do celular aqui, do fundo do meu coração, eu não quero mais orar por ninguém no hospital. Não é uma coisa que eu faço com prazer. Eu não quero mais visitar alguém que acabou de perder um ente querido. Não é algo que eu faço com prazer. Eu não quero mais ter medo. Eu não quero mais ver gente chorando como talvez alguém está chorando aí do outro lado. Eu quero ver Jesus. Ensinaram-me que ele vai voltar. Está demorando, mas eu vou continuar esperando. Quer esperar comigo? Quer se aprontar para a volta de Jesus como servo bom e fiel? Pense nisso. Eu vou orar por você agora. Oremos. Amado Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu despeço dessa live, pedindo a unção do Teu Santo Espírito para fazermos o Teu trabalho. Dá-nos a chuva serôdia, Senhor. Prepara o nosso coração, dá-nos consagração, amor pelas almas, para pregar as verdades bíblicas a todo mundo e também dar o pão ao nosso semelhante, o abrigo, o abraço, o conforto. Porque nós te amamos, Senhor, e queremos que o Teu amor em nós possa espalhar pelo mundo. Pois é em Teu nome que nós fazemos esta prece. Amém, Senhor. Um beijo no coração de todos, que a graça de Jesus esteja com cada um de vocês. Muito obrigado.